Fala galera, mais um ótimo dia para nossa aula de física. E hoje a gente vai para a parte de ondulatórias, vai estudar o conteúdo de ondas, tá? As ondas são perturbações que se propagam transportando apenas energia, né? Muito comum a gente falar de ondas e lembrar da onda do mar, né? Um outro caso também, né? A queda dos dominós. Olha que é preciso apenas encostar no primeiro dominó, aquele pouquinho de energia que é dado ao primeiro dominó, ela vai ser transferida para todos os outros. O primeiro dominó, ele não encosta em todos os outros para que ele caia, né? Para que a gente não veja a onda como um transporte de matéria. A gente vê a onda do mar, por exemplo, chegando na beira da praia, mas não quer dizer que uma quantidade de água lá do meio do oceano elas venha até a gente, né? O mesmo que uma corda, quando você balança uma corda, aquela quantidade de corda que você está segurando, ela não sai da sua mão e começa a se propagar. O meio é a corda, você começa a mexer ela e você cria aquelas ondulações, você cria aquela perturbação naquele meio. O mesmo ocorre aí com o dominó, ocorre com a onda do mar. Então, não há transporte de matéria. Ondas transversais, tá? Ondas transversais, olha que se a gente oscila essa corda aqui na vertical, ela acaba se propagando na horizontal. A gente oscila na vertical e ela acaba criando essas ondulações, né? Nesse caso aqui seria essa direção de propagação, né? Então, uma onda transversal é quando a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Então, seria basicamente isso. Olha que ele oscila aqui na vertical e a onda se propaga na horizontal, no sentido perpendicular. Onda longitudinal é aquela onde o sentido de propagação coincide com o sentido de vibração. Aqui um exemplo, uma mola, né? Se a gente oscilar ela para trás e para frente, ela na horizontal, ela se propaga também na horizontal. Então, a longitudinal, a direção de propagação da onda coincide com a direção de vibração. Olha que a mesma onda agora sendo oscilada de trás para frente na horizontal, a onda se propaga também na horizontal, os sentidos coincidindo. Ondas mecânicas, vamos lá, são aquelas originadas pela deformação de um meio e que, para se propagarem, necessitam de um meio material. Então, as ondas mecânicas precisam de um meio, né? Pode ser, por exemplo, a corda, como eu falei. E aí, ó, o caso lá da onda transversal, olha que ele mexe a corda na vertical e a onda se propaga na horizontal. Então, uma onda em corda é uma onda mecânica, tá? Um meio que ela está se propagando, né? A onda sonora, aí eu tenho um alto-falante que está funcionando, aqui está sem som o áudio, o vídeo, né? Mas esse pozinho, essa areiazinha na superfície do alto-falante demonstra as vibrações, né? O som, no caso, ele se propaga no ar, então o meio onde o som está se propagando. É o caso aí do filme De Volta para o Futuro, né? Um mega alto-falante tem tanta potência sonora que o deslocamento de ar acaba empurrando o Martin, né? No caso do violão também, né? Não no caso do Joey aí, né? Que ele não sabe tocar o violão. Mas quando a gente toca as cordas, elas vibram aqui, dá para ver as ondulações, né? Também é mais um exemplo de onda em corda. Olha aqui o caso do violino, aqui o arco do violino deslizando sobre a corda, fazendo ela vibrar também. Então, as ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Por quê? Elas precisam de um meio para se propagar. A outra natureza das ondas é a onda eletromagnética, tá? Onde são aquelas originadas por cargas elétricas oscilantes. As ondas eletromagnéticas são classificadas de acordo com a sua frequência, né? Então, eu tenho ondas de rádio, tenho ondas de TV, tenho micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama, classificadas de acordo com a sua frequência.
eu já vou falar dos elementos da onda. Mas olha que aqui, ó, a frequência vai aumentando para a direita. Um detalhe, olha esse símbolo aqui de onda, que é um símbolo que a gente vai usar, essa ondulação aqui, parecido com a onda em corda. Olha que esses pontos mais altos aqui, inicialmente estão muito separados, e à medida aqui, ó, que a frequência está aumentando, a distância entre eles vai ficando cada vez menor. Essa distância aqui entre esses pontos mais altos, esses picos aqui da onda, a gente chama de comprimento de onda. Uma coisa também, né, eu falei que ela está relacionada com a sua frequência, as ondas eletromagnéticas, mas também com o seu comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, ou quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Tá? Das ondas eletromagnéticas, a única que consegue sensibilizar o olho humano, a retina, é essa faixa de frequência aqui chamada de luz visível. Tá? Aqui, ó, a gente tem o raio-x, né? Bem conhecido aí das radiografias, que alguns de nós já precisamos fazer em algum momento da vida. Espero que vocês nunca tenham precisado, né? O caso do micro-ondas, né, que a gente associa logo ao forno micro-ondas. Né? E o forno micro-ondas não é a onda eletromagnética, mas ele aquece os alimentos a partir de ondas eletromagnéticas na faixa de frequência que a gente chama de micro-ondas. Né? Então aqui a gente tem um magneto que produz essas ondas, aqui em cima a gente tem um ventilador que vai fazer com que essas ondas sejam distribuídas melhor nessa região aqui, fazendo com que o seu alimento fique aquecido, né? Micro-ondas aquece as partículas de água, por isso que quando você lê o manual lá, ele avisa para sempre colocar um pouquinho de água num recipiente para que a comida não resseque, né? Se você pega, por exemplo, arroz e feijão e você não calcula bem, deixa um tempo muito grande, você vai ver que o feijão ele vai dar uma secada. A luz visível, né? Que é a única frequência que consegue sensibilizar o olho humano. Né? Isso aqui são todas as partes do olho humano. Essa parte amarela aqui em especial, a retina, é ela que é sensibilizada. Para a gente enxergar, a gente precisa de luz. Então, a onda eletromagnética entra, sensibiliza a retina e essa informação vai passar pelo nervo óptico e chegar até o cérebro. Então, de todas as ondas eletromagnéticas, a gente só consegue enxergar essa região de frequência chamada de luz visível. As ondas eletromagnéticas, diferente das mecânicas, né, propagam-se no vácuo e em certos meios materiais. Tá? Elas não necessitam de um meio para se propagar. As ondas, né, eletromagnéticas, elas possuem a mesma velocidade de propagação em determinado meio. No vácuo, elas possuem o seu maior valor de propagação, né? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, aí trazendo para uma unidade mais próxima do nosso dia a dia. Falar da velocidade da luz no vácuo, tá? Ou qualquer outra onda eletromagnética no vácuo possui essa mesma velocidade. Elementos da onda. Então vamos lá. Primeiro elemento da onda que eu vou mostrar para vocês vai ser o comprimento de onda. Vou usar esse formato de onda aí que aparece até em algumas questões para poder me ajudar a te explicar. Esses pontos mais altos aqui da onda, esses pontos de máximo aqui, eu chamo eles de crista da onda. E esses pontos de mínimo, esses pontos mais baixos, eu chamo de vale. A distância entre dois pontos consecutivos, é porque assim, eu vou falar de crista e vale porque eles são os mais fáceis de visualizar. Então, a distância entre duas cristas, né, quaisquer, duas cristas consecutivas, a gente chama de comprimento de onda, que vai ser representado por essa letra grega chamada lambda. Se eu pegar também a distância entre dois vales consecutivos, eu também tenho um comprimento de onda. Tá? A amplitude da onda. Se a gente pegar esse mesmo desenho, né, e dividir aqui, passando uma linha aqui exatamente no meio da onda, uma outra aqui
passando pelos máximos e pelos mínimos. A distância aqui entre essa parte aqui guia central até o ponto de máximo, ou até essa parte central e até o ponto de mínimo, é o que representa a amplitude da onda, tá? Período e frequência. Vamos lá. O período a gente já viu na parte de movimento circular, né, que é o tempo necessário para realizar um ciclo. Nesse caso aqui, o tempo necessário para realizar um comprimento de onda. Lá era o ciclo, a própria volta completa, né? O tempo de uma volta completa era o período, né? Quando uma onda se propaga, o tempo de execução de um comprimento de onda, né? Chegou nesse ponto, até chegar nesse ponto de novo, é um comprimento de onda, como a gente já viu. Esse tempo, que a gente chama de período, representa pela letra T maiúscula. A frequência é o número de ciclos por unidade de tempo, a quantidade de comprimentos de onda por unidade de tempos. Então, como é essa quantidade por tempo, então a unidade é 1 sobre segundo, segundo é menos 1, a unidade de frequência é o hertz. E aqui eu tenho uma relação por isso, né? Como o período é segundo, a frequência é 1 sobre segundo, então eu tenho que a frequência é 1 sobre o período, ou que o período é 1 sobre a frequência. Velocidade da onda, né? A ideia é que a gente chegar na equação fundamental que vai relacionar a velocidade a outras grandezas. Então, eu tenho uma onda se propagando nessa direção, essa direção de propagação, ela possui uma velocidade, tá? A gente já viu por definição que a velocidade é o espaço por tempo. O espaço aqui para a onda é o comprimento de onda. E o tempo para realizar um comprimento de onda, por exemplo, é o período. Substituindo aqui na equação da velocidade, eu tenho que a velocidade é o comprimento de onda sobre o período. A gente sabe também que frequência é 1 sobre período. Então, eu posso demonstrar a equação fundamental da ondulatória, né, que é a função de onda, velocidade igual a lambda f, né? V igual a lambda f, onde V no sistema internacional vai estar em metro por segundo, o comprimento de onda em metro e a frequência em hertz. Galera, foi um prazer mais uma vez e a gente se vê na nossa próxima aula de física.